Olá pessoal, estamos aqui para apresentar uma nova videoaula, desta feita falando sobre as oscilações mecânicas. A aula esta produzida pelos professores Fernando Araújo, este que vos fala, e professor João Francisco Freitas. Apresentaremos aqui uma videoaula só a parte 1 dos fundamentos de oscilações mecânicas. Posteriormente, apresentaremos aplicações, como por exemplo o movimento harmônico amortecido. Os objetivos, que como de praxe nós apresentamos no início das nossas videoaulas, vão obviamente fazer uma abordagem histórica inicial sobre o estudo das oscilações mecânicas e a sua importância, tanto do ponto de vista científico como tecnológico. Em seguida, apresentaremos a teoria dos osciladores, passando pelo movimento circular uniforme, movimento harmônico simples e, por fim, o movimento harmônico amortecido, que fará parte da segunda etapa desta aula. Vamos fazer também a análise dinâmica dos osciladores mecânicos simples. No caso, o pêndulo gravitacional simples, sistema massa-mola, no regime de ausência de atritos. Esse sistema massa-mola será analisado tanto na direção horizontal como na direção vertical. Outro objetivo que faz parte desse trabalho é analisar o MHS e o MHS amortecido no contexto teórico da energia, no caso, a energia mecânica do oscilador. Fazendo parte desta primeira etapa da aula, o movimento harmônico simples, e deixando a aplicação para uma segunda parte da aula, como nós veremos adiante. Posteriormente falaremos sobre o movimento harmônico amortecido com esse detalhamento. Faremos também a verificação experimental, utilizando a modelagem teórica, por meio da videoanálise dos experimentos com os osciladores. Vamos apresentar um breve histórico sobre o pêndulo simples, como aplicação das oscilações. Galileu, segundo reza a história, foi o primeiro cientista a se interessar pelo estudo dos movimentos dos corpos suspensos. E, consequentemente, veio o problema dos pêndulos. O interesse de Galileu surgiu ao assistir uma missa na Catedral de Pisa. Durante a missa, ele se impressionou com o movimento, dos candelabros pendurados na igreja. Talvez já produzido pela a ventania que circulava dentro da igreja. Então, isso ocorreu na Catedral de Pisa, quando ele lecionava nesse período na universidade da cidade de mesmo nome. Galileu apresentou a ideia do isocronismo de pêndulos, de tal maneira que nós podemos definir isso como sendo a interdependência, entre a ampliação ou entre a amplitude do movimento e o comprimento do pêndulo oscilante. Ele verificou que o período de oscilação do pêndulo não depende da amplitude e de sua massa, apenas que ele dependeria do comprimento do oscilador, porém restrito ao caso de pequenas oscilações. Observe a imagem que apresenta esta simulação sobre o movimento de pêndulos acoplados simultaneamente e sucessivamente. Verifique como se dá essa oscilação de uma forma geral. E aqui ao lado, observe a simulação computacional desse movimento que nós vemos aqui à esquerda. Veja a importância dessa simulação do ponto de vista gráfico, ilustrativo, e esse complexo de cores
nos mostra o movimento dos osciladores e o que a projeção desses osciladores produz no plano horizontal. Muito interessante essa simulação computacional. Em 1603, um amigo de Galileu, que era médico, começou a usar os pêndulos para medir pulsação dos pacientes. E a esse instrumento ele deu o nome de pulsilógium, ou pulsilógium. Observe que ele oscila, né, em pequenos ângulos de abertura, e essa massa pendular executa um movimento de simetria em relação a um eixo de equilíbrio central. Galileu também investigou as características desses pêndulos e ele constatou que, além de isócronos para um regime de pequenas oscilações, o pêndulo voltava praticamente à mesma altura de onde tinham sido soltos. E hoje nós podemos interpretar esse fenômeno, ou este fato, pela ideia do princípio da conservação da energia. Mas só que esse conceito, pessoal, na época ainda não tinha sido introduzido, de modo que a observação ficou restrita à ideia da observação da oscilação atingir praticamente a mesma altura. Mas não se tinha, evidentemente, uma abordagem científica mais segura, mais completa, mais definida a respeito do fenômeno. Observe nessa nova animação o comportamento dos metrônomos. A grande aplicação dos metrônomos foi, né, para a utilização pelos estudantes de música, mesmo naquela estrutura, naquela conjuntura da época de Galileu. Galileu também efetuava as medições dos períodos dos pêndulos, tendo como cronômetro, né, e isso, evidentemente, nós temos que convir que se tratava de uma medida extremamente imprecisa, a sua própria pulsação cardíaca. E, evidentemente, não era uma medida de caráter científico, não era uma medida de precisão, em função de que, como todos nós sabemos, cada um de nós apresenta um nível de pulsação cardíaca diferente. Ok? Mas foi a forma que ele utilizou para fazer a cronometragem da medição dos períodos. O metrônomo, né, que é utilizado pelos estudantes de música, consiste num pêndulo que oscila regularmente, de modo que a cada oscilação está associado um tempo de compasso. E a cada batimento do metrônomo se associa o toque de uma nota. No caso, obviamente, de uma nota musical. Bom, já bem próximo de sua morte, em 1641, Galileu, praticamente cego, teve ainda uma ideia de adaptar o pêndulo a relógios, utilizando pesos e também molas. Ele tinha como objetivo básico corrigir defeitos dos relógios convencionais. Com a ajuda do seu filho, chamado Vicenzio, ele construiu uma máquina que fosse capaz de verificar a existência de erros inesperados. Essa descoberta permitiu o surgimento de relógios mais precisos, digamos assim, bem mais precisos, já que o período do pêndulo só dependia do seu comprimento. E isso é uma variante fácil de ser controlada, né? Ao invés da sua amplitude, da forma como se acreditava anteriormente. Essa aplicação, né, desse princípio aparece de uma forma muito nítida
tanto nos relógios antigos de pêndulo, quanto nos relógios que oscilam a partir de uma mola, ou que tem também um cristal de quartzo a oscilar. Isso é interessante de ser observado. Galileu também constatou que pêndulos mais leves cessavam sua oscilação mais rapidamente do que aqueles que tinham pesos maiores. E que o quadrado do período da oscilação era proporcional ao comprimento desse pêndulo. Posteriormente, já em 1657, o que corresponde a 15 anos pós-morte, o físico holandês Huygens, Christian Huygens, descreveu o relógio de pêndulo e, com isso, criou um marco decisivo para o desenvolvimento desses aparelhos. Mas o que é uma oscilação, afinal? Podemos definir uma oscilação como um processo muito comum na natureza. Podemos observar guitarras oscilando através das suas cordas, quando o músico a toca, a faz vibrar, né? O pêndulo do relógio também oscila. Um carro, quando passa por um buraco ou numa lombada na estrada, isso fica evidenciado pelo sistema de amortecedores. Prédios oscilam, pontes oscilam. Existe um caso muito famoso, né, em 1940, de uma ponte, né, na Califórnia, que oscilou tanto, ela entrou num processo conhecido como ressonância, e veio a desabar. Né? Essa ponte chamava-se Tacoma Bridge. E é uma das evidências, né, da importância do controle das oscilações e de que as obras de engenharia precisam ter bastante cuidado no momento dos cálculos das projeções e dos projetos estruturais para evitar esse tipo de catástrofe. Você pode encontrar, inclusive, uma descrição melhor disso no próprio YouTube. É importante que até se pesquise essa situação de observar a oscilação da ponte. Que fenômeno incrível se apresentou. Vale a pena. Observe a questão da oscilação das cordas de guitarra. Observe como talvez nunca antes você tenha podido observar o processo de oscilação quando a pessoa faz vibrar uma ou mais cordas, né, do eixo da guitarra, e a gente constata as diversas formas diferentes de oscilação dessas cordas. É muito interessante essa observação. Também os processadores de computador possuem osciladores internos eletrônicos, a qual nós chamamos de clocks, e o que determina a frequência desses processadores. Por exemplo, a nível de ilustração, o Intel Core i5 4440, ele tem um clock interno máximo de 3,30 GHz, o que nos dá 0,3 nanosegundos por ciclo de informação. Fantástico. E há também outro destaque a se apresentar a nível das oscilações, como o relógio atômico, que afere oscilações de núcleos de íons, e alguns elementos, como por exemplo, neste caso, o tório. A margem de imprecisão é de 1 segundo a cada 14 bilhões de anos. Os cientistas, principalmente lá nos Estados Unidos, têm trabalhado na construção desses relógios. No Instituto de Tecnologia da Geórgia, a precisão extrema desse relógio que está sendo produzido, confeccionado, já chega a ser praticamente 100 vezes superior à dos atuais relógios atômicos. O horizonte se abre, né,
para a aplicação desse novo relógio é bastante promissor. Por exemplo, comunicações criptografadas, estudo de teorias fundamentais da física, além de elevar o nível de precisão do sistema GPS. Tudo isso são avanços conquistados pelo estudo detalhado, dedicado das oscilações mecânicas. É um assunto interessantíssimo, fascinante, e aí chega até, muitas vezes, a ser surpreendente para alguns. Não sei o que é que vocês vão achar ao analisarem todo o processo desencadeado com esta videoaula. Mas espero que achem interessante o que vem a seguir. Abordagem teórica do movimento circular uniforme. Nós vamos, como eu coloquei no início, passear por vários sistemas, por vários tipos de situações que têm ligação direta com as oscilações mecânicas. Definimos o movimento circular uniforme como o movimento de uma partícula sobre uma circunferência de raio R com uma velocidade angular constante. Observe o movimento. No caso, estamos abordando no sentido anti-horário. Uma partícula P, destacada de coordenadas x, y, tem um vetor posição R em relação ao sistema de coordenadas cartesianas x, y, no centro da circunferência e com uma abertura de ângulo θ. Ela apresenta as projeções x e y minúsculos em cada eixo. Definimos o x, o segmento que vai do centro até a projeção de P, como R cosseno θ, e Y como R seno θ. E definimos a velocidade angular, ômega, como sendo a derivada do ângulo θ em relação ao tempo. O vetor posição é definido como xi mais yj, o que nos dá R, que multiplica cosseno de θi mais seno de θj, em função dos valores de x e y destacados ao lado. Esses valores podem ser observados aqui à nossa esquerda, e as substituições que são feitas nos valores de x e y são colocadas na equação, de modo que nós chegamos a obter essa expressão. Lembre-se que o valor de R é constante por ser um movimento numa circunferência. Então, o seu módulo é um valor realmente constante. A partir do vetor posição, podemos definir agora o vetor velocidade. E o vetor velocidade, obviamente, é a derivada do vetor posição, no caso, o dr dt. Então, quando nós fazemos essa derivada, nós vamos encontrar o valor do vetor velocidade. Nessa sequência de operações, nós fazemos as manipulações devidamente de forma matemática e encontramos o valor de V como sendo R, que vai multiplicar, dentro desses parênteses, a derivada do ângulo θ em relação ao tempo, tanto no eixo do x quanto no eixo dos y. E no final nós encontramos esse resultado. ômega-r, onde ômega é a velocidade angular, vezes menos seno de θi mais cosseno de θj. Depois do vetor velocidade, nós partimos para o vetor aceleração, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo, e ao mesmo tempo pode ser também definido como a derivada de segunda ordem do vetor posição em relação ao tempo. Efetuando novamente essas operações, nós chegamos, por fim, ao resultado do vetor aceleração, como sendo menos ômega 2r, seno de θi mais cosseno de θj. Só que o fator R, seno de θi mais cosseno de θj, desenvolvido anteriormente, é o valor do vetor posição R. E, consequentemente, podemos fazer a substituição e chegamos à equação da aceleração definida como sendo a derivada segunda do vetor posição, ou ainda menos ômega quadrado R.
Em resumo, para uma abordagem do ponto de vista vetorial, o vetor posição é dado por R cosseno de θi mais seno de θj, o vetor velocidade é ômega-r e o vetor aceleração menos ômega quadrado r. Com isso, temos a evidência, a partir da abordagem vetorial, que o MCU se pode descrever pelo movimento das projeções de vetor posição sobre os eixos ortogonais e, dessa forma, nós teremos vetor posição x igual a r cosseno θ, y r seno θ, a velocidade no eixo do x menos ômega r seno θ, e a velocidade no eixo dos y, ômega r cosseno θ. Como nós admitimos o sentido do movimento na animação, de que o ponto P se desloca no sentido anti-horário, o vetor Vx, ele na partida apresenta o sentido contrário ao eixo do x, daí o sinal negativo à frente da equação. O vetor aceleração, ao se derivar, vai se encontrar menos ômega 2 em x no eixo da aceleração AX e menos ômega 2y para a aceleração no eixo y. Portanto, tendo ômega como um valor constante, podemos calcular uma grandeza temporal associada a esta velocidade, a qual conhecemos como período do movimento. Esse período representa o tempo que o movimento leva para realizar uma oscilação completa. Portanto, como o ômega é dθ dt, para uma oscilação θ completa, nós temos 360 graus, o que nos dá o equivalente a 2π radianos. E temos que para o tempo correspondente a essa volta completa, o que nós definimos como sendo o período do movimento, o qual é representado pela letra T maiúscula. Tirando o valor desse período, nós encontramos 2π sobre ômega. Bom, como a frequência de oscilação do movimento F é o inverso do período, nós obviamente, já que temos que o período é 2π sobre ômega, a frequência passa a ser ômega sobre 2π, que caracteriza o valor inverso. No sistema de unidades, como o período determina um tempo para que o movimento realize uma oscilação completa ou uma revolução completa, nós temos que as unidades para o período ele é medida em segundos, como a velocidade angular é medida dθ dt, o ângulo θ é medido em radianos e o tempo em segundos. E, portanto, temos que a frequência, sendo o inverso do período, é o inverso do segundo do ponto de vista dimensional. 1 sobre o segundo significa segundo a menos 1. E o segundo a menos 1 é definido como sendo Hertz, que é representado por Hz. E essa unidade, obviamente, homenageia Wolfgang Hertz, um físico alemão que ficou conhecido pelo estudo e a descoberta do isolamento das ondas de rádio. Partindo agora para o movimento harmônico simples, ao qual nós abreviamos como MHS, nós vamos partir para a sua definição da mesma maneira que nós fizemos com o movimento circular uniforme. É um movimento de partículas ou também variações de campos que realizam oscilações com tanto a frequência como a amplitude constante. A amplitude de uma grandeza oscilante é o valor máximo absoluto dessa grandeza. Esse conceito é extremamente importante, decisivo e indispensável na análise desse movimento. Portanto, exemplificando a ideia do MHS, nós podemos associar a ele, logo de início, o que nós já trabalhamos agora, anteriormente. A partir do MCU, nós podemos, inclusive, nessa associação, nessa analogia, definir, a partir de um MHS, o que ocorre com o vetor posição no MCU. Ele pode ser visto como um MHS em que o vetor posição R passa a ser definido como a amplitude
evidentemente em módulo, tendo como uma frequência angular a definição associada ao valor de ômega, ao qual, no movimento circular, nós utilizamos o termo mais frequentemente conhecido como velocidade angular. Essas projeções x e y do vetor R, que é o vetor posição, podem ser consideradas separadamente, com um MHS de amplitude R e frequência angular ômega, sempre associadas às duas projeções. Essas equações, tendo como resgate uma analogia com o MCU, as seguintes expressões. Partindo das equações que apresentavam a forma geral do MCU, x igual a R cosseno θ, velocidade com uma derivada de x em relação ao tempo nesse eixo projecional, né, das coordenadas cartesianas, ao fazermos a derivada de dx em relação ao tempo, surge o menos R ômega seno de θ. A aceleração tem como equação geral, forma geral, a derivada segunda de x em relação ao tempo. E isso nos vai dar menos ômega quadrado x. Sendo o ômega constante, né? Vale sempre destacar que o ômega é constante. Para um ângulo θ no instante t0 igual a zero, definido como o valor φ, nós temos, portanto, que θ de t será ômega t mais φ. Evidentemente, na medida em que a gente deduz a equação horária do ângulo descrito. Reescrevendo as equações do MCU, poderemos passar a chamá-las de equações básicas para um MHS. Então, em x, nós teremos x0 cosseno de ômega t mais φ. Ao derivá-lo, teremos a velocidade que será menos x0 ômega seno de ômega t mais φ. E a aceleração, derivando novamente a velocidade, ou simplesmente derivando a nível de segunda ordem a posição x no eixo, nós obtemos menos ômega quadrado x. E o x0 é exatamente o que nós definimos como amplitude de oscilação. A equação diferencial da aceleração, ela será a partir de agora tomada como uma maneira bastante lúcida, bastante clara, bastante eficiente, bastante eficaz para se reconhecer um MHS. E, portanto, a ela nós atribuímos um destaque, chamando-a de equação básica do MHS. As equações básicas para o MHS, por analogia com o MCU, e associando a essa ilustração que nos mostra qual é a variação dos vetores aceleração, velocidade e posição, destacadas com essas colorações, nós temos ao lado direito a expressão gráfica correspondente a cada um dessas grandezas físicas, né? Para a posição x, tendo a frequência e o período constantes em função do ômega, né? O gráfico da velocidade, associando uma cor para cada uma dessas funções, de modo que o gráfico azul corresponde ao comportamento do vetor posição x, o vetor vermelho da velocidade e o vetor verde correspondendo ao comportamento da aceleração. Então essas ilustrações nos dão a oportunidade de, a partir da equação da posição, destacar a amplitude x0, que pode ser observada a partir do eixo, o período de oscilação correspondente a uma pulsação completa, certo? Temos também condições de determinar graficamente na direção vertical o comportamento da posição, o comportamento da velocidade e o comportamento da aceleração em relação ao tempo em cada eixo. Então, as três equações básicas estão destacadas como nós sinalizamos aqui, né, a esse momento, para que vocês possam constatar a forma que essas equações apresentam
todas elas variações senoidais ou cossenoidais. A nível de observação, podemos destacar que o MHS, e por isso é que ele é tão estudado e tão enaltecido, devido à grande gama de aplicações que ele pode nos dar, é o modelo mais empregado em sistemas básicos. E ele se constitui assim, digamos assim, necessários, extremamente importantes, básicos, fundamentais, nas modelagens de sistemas e problemas que venham a ser mais complexos. Como, por exemplo, mais à frente, quando nós estivermos com a segunda parte desta aula, a apresentação do MHS amortecido. É uma das aplicações que podem ser construídas a partir da idealização do MHS. O próprio MHS em si, ele tem inúmeras aplicações nas engenharias, como também em ciências sociais aplicadas. A sua modelagem é muito empregada na mecânica clássica, todos os tipos de oscilações mecânicas, sistemas solares, motores, engrenagens, pêndulos, aplicações de engenharia, sistemas de dispositivos eletromecânicos, etc. Vejam como é extensa a aplicabilidade do MHS na mecânica clássica. Isso sem falar que no eletromagnetismo, nós também podemos destacar o emprego do MHS na análise do movimento de cargas sob influência de campos magnéticos, as próprias variações dos campos no espaço e tempo, e como aplicação a análise da construção de antenas, as ondas eletromagnéticas dos micro-ondas, aplicações na ótica, enfim. Também nós temos aí uma boa carga de aplicações do MHS dentro do campo do eletromagnetismo. Na mecânica clássica, é utilizada como modelagem de vibrações atômicas. Observem a ilustração, onde nós temos um modelo das vibrações atômicas em redes de cristais. Também se emprega o MHS em funções de ondas de vários sistemas. As aplicações no campo da eletrônica, ciência e engenharia de materiais, fotônica, química, etc. Mais uma vez, se evidencia no campo da mecânica quântica que também há espaço para a introdução do MHS no sentido e no intuito de nos ajudar nessas modelagens. Alguns modelos de MHS. Um deles, muito importante, é o sistema massa-mola horizontal, onde nós consideramos uma massa num plano horizontal liso que esteja acoplada a uma mola, né, de constante elástica definida como K. Essa massa, ao ser solicitada, puxada, saindo da sua posição de equilíbrio, depois, ao ser abandonada, ela entra num regime de MHS. Observe na animação que essa massa M acoplada à mola, ela oscila, né, dentro de uma amplitude x0, passando pela posição O de equilíbrio até a posição menos x0 e retorna, e assim sucessivamente. E pelo fato de não se considerar nenhum nível de atrito, ela faz esse movimento permanentemente. Outro destaque que nós podemos dar, a partir daí, é a abordagem matemática para definir os elementos que são importantes nesse sistema massa-mola. Então, com a figura paralisada, numa determinada posição, a lei de Newton nos confere, a segunda lei, obviamente, ela nos confere que o somatório das forças é igual ao produto da massa pela aceleração, e essa força na mola é uma força de natureza elástica. E como nós sabemos, a partir da lei de Hooke, né, essa força elástica tem o valor menos kx. Como a aceleração é a derivada segunda da posição x em relação ao tempo, nós podemos
isolar a massa na equação à nossa direita, e daí nós temos a aceleração sendo dada por menos k sobre mx. Daí, ômega ao quadrado corresponderá a k sobre m, ou seja, a pulsação ou frequência angular, ômega, será dada como raiz de k sobre m. Mais uma vez, nós observamos que, a partir disso, a expressão menos k sobre m, já que ela vale ômega como raiz de k sobre m, isso elevado ao quadrado dá exatamente k sobre m. Fazendo a substituição por ômega quadrado, nós retornamos à equação básica do MHS. As soluções para as condições genéricas iniciais nos dariam essas expressões que se vê a seguir para o valor de x, para o valor da velocidade v, tomando o período e a frequência pelos valores que nós já mencionamos anteriormente. O sistema massa-mola vertical, que seria um segundo modelo a se apresentar, considera a massa pendurada na mola com a constante elástica K e, mais uma vez, no meio material sem atrito. No caso de destacarmos o meio sendo o ar, nós desprezaríamos ou não levaríamos em conta a presença do atrito com o ar. A resistência do ar seria desconsiderada. Ao puxarmos novamente essa massa para fora da posição e a abandonarmos, ela sairá de uma posição de equilíbrio YE e entrará em um regime de MHS. Mais uma vez, podemos observar que a massa oscilante ela vai de uma amplitude Y menos YE abaixo da posição de equilíbrio e mais YE acima da posição de equilíbrio, caracterizando essa amplitude como Y0. Partindo desse sistema, nós podemos observar que o valor da força impressa na mola seria dada por menos KY, da mesma forma que no sistema massa-mola horizontal foi menos Kx. A força que provocou a mola ser distendida na medida que a massa sai da posição de equilíbrio, obviamente é o peso. Então o mg se encarrega de solicitar, de provocar a puxada da massa para baixo e iniciar a oscilação. Novamente, a partir da segunda lei de Newton, na posição de equilíbrio estático, antes do início das oscilações, ou quando elas atingem o término das oscilações, e aí nós teríamos que considerar que ela retornou à posição de repouso, sem levar em conta, obviamente, que houvesse perda de energia, uma vez que nós ainda não estamos estudando movimento amortecido. Nós estamos apenas destacando que no momento em que nós estivéssemos na posição de equilíbrio, não haveria a amplitude se deslocando para cima ou para baixo, e esse YE caracterizaria o momento em que as forças estão absolutamente com módulos iguais. Então esse somatório das forças, isto é, a força resultante seria zero, e ao fazermos a substituição, nós teríamos a força elástica e o peso atuando sobre o sistema. Daí, desenvolvendo a expressão, nós chegamos ao valor, que nós encontramos para a relação entre K, entre Y e a massa. Agora, fora do equilíbrio estático, vocês podem observar que durante o movimento do sistema massa-mola, nós teríamos a presença de aceleração no sistema. E a partir daí, desenvolve-se a expressão não mais como somatório das forças igual a zero, na posição de equilíbrio, e sim como ela valendo, obviamente, um produto M vezes A, como nós acabamos de ressaltar. Desenvolvendo a expressão, nós, a partir do slide anterior, onde a gente observou a condição do equilíbrio,
esse fator KYE mais MG é igual a zero, e, consequentemente, nós podemos, mais uma vez, definir, ao passar a massa para o outro membro, que a aceleração no eixo vertical seria d2y dt2, obteríamos, mais uma vez, o K sobre M, que é o valor de ômega ao quadrado. E assim, nós, mais uma vez, observamos a equação básica do MHS. E destacando sempre que o ômega vale raiz de K sobre M. E para condições genéricas iniciais, nós mais uma vez teríamos o conjunto de valores para o x, como x0 cosseno de ômega t mais φ, e o da velocidade menos ômega x0 seno de ômega t mais φ, de forma que o período de oscilação seria dado novamente como 2π sobre ômega, como foi no sistema massa-mola horizontal. E, substituindo o valor de ômega no denominador, nós obteríamos 2π raiz de m sobre k, onde o período ficaria em função da massa do bloco oscilante e da constante da mola. Nessa animação, nós temos a ilustração da solução do sistema massa-mola vertical, onde a forma que foi expressa, né, A de t, poderia ser substituída por y de t e o A0 como y0. Bastante interessante, bastante elucidativo a ilustração, a animação, onde nós podemos ver claramente, né, nessa aplicação o sistema oscilante, de tal maneira que nós chegamos à oscilação A e menos A da amplitude, né, do movimento em relação à posição do equilíbrio O. Então, esses valores são atingidos periodicamente dentro de uma margem de tempo que nós temos como definição o período. Outro modelo de MHS seria o pêndulo gravitacional simples, onde nós vamos considerar uma oscilação no plano de uma massa m, dependurada por um longo fio com massa desprezível e de comprimento L, mais uma vez em um meio sem atrito. Para pequenos ângulos de oscilação, que não cheguem a ultrapassar valores próximos de 20 graus, quanto menor for o ângulo de oscilação com a vertical, podemos nos aproximar mais perfeitamente de um MHS, ou, digamos assim, mais acuradamente do MHS. Não que exista um movimento de forma perfeita, uma vez que nós fazemos considerações e algumas limitações, como essa que nós acabamos de citar. Para pequenos ângulos de inclinação, com a vertical, nós podemos considerar que o movimento se comporta como um MHS realmente. Observe ao lado esquerdo o experimento do pêndulo simples, com um fio longo bastante considerável, né? Uma bolinha de massa M oscilante, tá certo? Apesar do fio estar um tanto quanto contrastante com o próprio fundo, né, da parede de oscilação, mas dá para a gente observar bastante fácil o comportamento da oscilação da bolinha de massa M, né, na base da animação. E aqui ao lado direito nós temos a animação correspondente a esse pêndulo simples, oscilando, né, a partir da ideia de que não há presença de atritos, praticamente atingindo a mesma amplitude, ou digamos aqui nesse caso uma altura, como Galileu chamava, né, de ambos os lados do sistema de oscilação, passando por uma posição de equilíbrio que está observada exatamente na linha pontilhada preta. Então a trajetória de oscilação é a linha pontilhada verde, onde a massa M pendula e ela passa por uma posição de equilíbrio em relação ao eixo vertical, cujo centro é no ponto de amarração ou de fixação do fio do pêndulo. Temos aqui
a observação das forças atuantes durante, né, o movimento do sistema pendular de comprimento L e de massa M. Para uma oscilação de pequeno ângulo de abertura θ, as forças atuantes são a tração no fio e a força peso, que nós destacamos sempre como mg, atuando na direção vertical. Ao aplicarmos a segunda lei de Newton, mais uma vez, ao sistema, nós temos que, vetorialmente falando, a soma das forças é igual ao produto da massa pela aceleração. O S na equação corresponde ao arco descrito, né? E o L corresponde ao comprimento do pêndulo. De modo que a aceleração é definida como sendo a derivada segunda do arco descrito em relação ao comprimento do pêndulo, que faria o papel do que seria chamado de raio numa trajetória circular. Abrindo as forças que são aplicadas, o comprimento do arco S seria o produto Lθ em radianos, as componentes destacadas em verde, né, do peso mg seriam as componentes mg seno e mg cosseno θ. Partindo daí, nós temos um sistema de equações para a direção vertical, onde, evidentemente, a corda tensionada apresenta a condição de que a tração menos o vetor mg cosseno θ, em módulo, obviamente, né, daria igual a zero. E a força impulsora na direção do arco seria dada pela resultante mg seno θ, correspondendo a massa vezes a aceleração, com, neste caso, o arco em relação ao tempo, a derivada segunda do arco em relação ao tempo. Daí as equações são desenvolvidas e nós encontramos para a expressão geral que a derivada segunda do ângulo em relação ao tempo vale menos g sobre L seno de θ, que não é uma relação linear. E é uma relação um pouco mais complexa para ser abordada. Como nós temos a condição prévia de termos um ângulo, uma abertura de inclinação pequena, poderemos considerar nesse caso que L seja muito maior do que S, comparando o comprimento do oscilador, do pêndulo oscilante, com o arco que é descrito para pequenas aberturas. E daí, fazendo a análise geométrica das grandezas envolvidas, nós podemos considerar um triângulo com ângulo de abertura θ, a hipotenusa sendo a raiz quadrada de L2 mais A2, onde nós vamos considerar que o valor A2 seja a aproximação do arco S Lθ. A partir daí se tira o valor do seno, e tendo que, por definição, para valores de θ muito pequenos, S sobre L seja igual a θ, né, isso dará um valor muito menor do que 1, e, consequentemente, nós poderemos considerar que o valor de A se aproxime do valor de S. E como A é muito pequeno, que também se possa fazer a aproximação de que L quadrado com A quadrado seja aproximadamente L quadrado. Fazendo essas substituições, nós podemos ter que o seno de θ seja aproximadamente dado por S sobre L, e que esse S sobre L seja θ em radianos. Destacando mais uma vez que para pequenas oscilações, assim, a expressão d2θ dt2 igual a menos gl seno θ tem uma abreviação, na realidade uma simplificação, uma aproximação, onde o seno de θ passa a ser θ radianos. E a partir daí, com essa abordagem, nós chegamos à equação básica novamente do MHS. Então, com isto, nós conseguimos deduzir que o termo G sobre L corresponde a ômega ao quadrado. E, consequentemente, ômega é a raiz quadrada de G sobre L. Como o ômega, na expressão genérica, é 2π sobre T,
nós podemos determinar o período de oscilação do pêndulo simples. E aí, considerando condições iniciais genéricas, o θ no instante t igual a tt0, nós teríamos um ângulo θ0. Então, a derivada do ângulo θ seria dθ dt, mas no instante t igual a zero, isso vai dar zero. Consequentemente, o ângulo θ genericamente será dado por θ0 cosseno de ômega-t mais φ, onde θ0 fará o papel da amplitude de oscilação. Fazendo a derivada de θ, nós encontramos menos ômega-θ seno de ômega-t mais φ, e assim fica determinado todo o sistema do pêndulo simples do ponto de vista da velocidade e da amplitude de oscilação. Nós vamos partir agora para a determinação experimental da aceleração da gravidade via MHS e, naturalmente, utilizando a abordagem do pêndulo simples. Veremos que é muito interessante a obtenção dessa aceleração. Montando um aparato experimental, nós colocamos o pêndulo composto por uma esfera de vidro e um cordão de massa desprezível com cerca de 113,1 centímetros e com uma tolerância, uma incerteza de 0,1 centímetros. Presa no suporte rígido, né, acoplado à parede, podemos observar o destaque ao lado esquerdo da animação, onde o ponto de fixação na parede está aqui em cima e o comprimento do fio é bastante longo comparado com o arco que ele descreve e comparado, obviamente, à observação que nós fizemos sobre a questão da limitação do ângulo para oscilações pequenas, como estamos observando. Utilizamos a câmera filmadora Full HD de 1080 pixels de 30 frames por segundo, um tripé estabilizador de filmagem, acompanhado de um kit de bastão selfie. Utilizamos o aplicativo do Software Tracker versão 4.94 de agosto de 2016, para que com ele nós pudéssemos fazer as medidas de deslocamento do ângulo em relação ao tempo. Isso corresponde ao rastreamento feito do pêndulo. Fazer os ajustes de curvas não lineares, o que é uma determinação importantíssima. Esse método nos auxilia decisivamente na determinação das grandezas físicas de nosso interesse. O rastreamento será feito a partir da trajetória descrita pela massa pendular, como observado aqui à nossa esquerda. A determinação do deslocamento, ele passa primeiro pelo destaque que deve ser dado ao que nós utilizamos no tracker como os fotogramas. Os fotogramas ou frames ou quadros, eles se definem como sendo cada imagem impressa quimicamente numa fita de um celuloide de um filme. Esses fotogramas são projetados a uma taxa de 24 quadros por segundo, nos dando uma ilusão de movimento. E essa ilusão se deve à incapacidade que o nosso cérebro tem de processar essas imagens enviadas pelo nervo óptico como fotos separadas, quando elas são dispostas sequencialmente a essa velocidade. Tal persistência na visão faz com que o cérebro faça um mix dessas imagens seguidas e com isso nós temos a sensação de movimento natural. O cérebro nos envia, né, a sensação de que o sistema está em movimento. Observe a animação ao lado esquerdo e ao lado direito a exposição dos quadros, dos fotogramas de forma estática. Continuando na observação, usando o tracker,
nós podemos observar à nossa esquerda o deslocamento angular através do rastreamento. Isso em função do tempo. Então, esse aplicativo apresenta uma ferramenta que é o transferidor do tracker, e a partir dele nós podemos usar os dados do rastreamento para montar o gráfico. Então esse gráfico nos entrega como é o comportamento do ângulo θ do experimento em relação ao tempo. E nós observamos aqui como esse gráfico nos traz uma regularidade de grande precisão. O MHS tem o seu movimento determinado por uma função harmônica, seja ela seno ou cosseno. Então vamos procurar, por exemplo, a função cosseno que se adeque melhor aos nossos experimentos. E assim nós faremos. O θ experimental será dado por uma amplitude a zero, cosseno de ômega-t mais φ, sendo ômega substituído pelo coeficiente A1, φ pelo coeficiente A2 e a amplitude, como eu já disse, pelo coeficiente A0. Esses coeficientes podem ser encontrados utilizando um algoritmo de ajuste de curvas não lineares, que é consistente com o método dos mínimos quadrados. Esse método é aplicado aos nossos dados e nós podemos fazer isso através de diversos aplicativos. Temos o Tracker, como já foi citado, como o nosso aplicativo em uso. Apesar de que outros, como o MATLAB, o Grace, o Origin, o Matemática, o Maple, também possam ser utilizados. Bom, a partir daí, então, com o ajuste de curvas não lineares, com o uso do método dos mínimos quadrados, nós temos aqui o ajustamento feito com a utilização do aplicativo. Então, os pontos em destaque de vermelho correspondem ao rastreamento do teto experimental. E daí os valores encontrados para o A0 em radianos, para o ômega, que é o A1 em radianos por segundo, e para a fase φ, ou A2, também em radianos. O gráfico apresenta uma sequência extremamente regular até um tempo de aproximadamente 25 segundos de observação durante a oscilação da massa pendular. Calculando a aceleração da gravidade a partir desses dados que nós obtivemos, tendo como a tabela de dados experimentais o comprimento L, o valor dos coeficientes, A0, A1 e A2, e o período de oscilação médio a partir do tempo que foi feita a abordagem do experimento, nós obtivemos como período um valor de 2,1331 segundos. Partindo para os cálculos da aceleração e aplicando o ômega como G sobre L, tiramos o valor de G como sendo, obviamente, ômega quadrado L. Fazendo a substituição do valor de ômega, que é o coeficiente A1, multiplicado pelo valor de L, nós encontramos o G da ordem de 981,3 com uma tolerância de erro de 0,3, isso medido em centímetros por segundo quadrado. Fizemos o experimento em Recife, no laboratório da Universidade Federal. E nessas medições, a estimativa do valor padrão para a gravidade para a cidade de Recife, considerando a latitude da cidade, evidentemente, nós encontramos que o G de Recife é dado por esse valor que está sendo destacado como função do seno quadrado. E essa latitude tem como valor menos 8 graus, 3 minutos e 14 segundos. Essa é a latitude oficial de Recife. Esse dado foi obtido a partir da Wikipédia
e foi utilizado para as devidas comparações. O valor da gravidade em Recife deve atingir, né, esse resultado, 978,13 centímetros por segundo quadrado. Ao fazermos a comparação com o G que foi mensurado, que foi experimentalizado, nós encontramos o seguinte: valor oficial de G, valor experimental de G, calculando o desvio padrão, nós vamos obter um erro percentual de 0,3% no experimento. E isso nos confere a possibilidade de tentar uma outra forma de medição dessa aceleração e verificar a viabilidade do método anterior, ou seja, fazer uma comparação de dois métodos de medição da aceleração e, apesar de não se analisar aqui com bastante rigor a questão de qual método seja mais ou menos rigoroso, mais ou menos simples, podemos utilizar uma outra forma de medição e fazer as comparações e observar se nós nos aproximamos do valor de G da cidade civil que nós temos como objetivo mensurar. Então, a partir do gráfico da inclinação θ versus tempo, ou seja, da amplitude θ em relação ao tempo do pêndulo, o intervalo de tempo que nós utilizamos partiu da seguinte contagem. Em aproximadamente 25 segundos, nós medimos o equivalente a 12 períodos. Como o tempo é a medida do tempo total, o período T', é o tempo total pelo número de períodos medidos, nós teríamos aí, no caso, partindo deste gráfico, uma observação, como já foi citado, de algo em torno de 25 segundos, um pouco a mais do que isso, dividido pelo número de intervalos de oscilação, que são os períodos, que ao todo foram 12. Fazendo essa contagem, o tempo deu rigorosamente 25,60 segundos e o número n de períodos medidos foram 12. Levando isso à expressão, nós obtemos 2,13 segundos para o período de oscilação. Daí, aplicando novamente a expressão, ômega' seria 2π sobre T', e aí encontraríamos que o valor da frequência angular seria 2,94 radianos por segundo. Calculando a aceleração com esses dados, nós teríamos que G' seria o valor de ômega' multiplicado pelo L, o que nos daria 977,6, mais ou menos 0,9 centímetros por segundo quadrado, o que nos mostra uma incerteza maior do que no método anterior. Entretanto, por uma dessas ironias, o cálculo do desvio padrão, como nós vamos verificar agora, nos deu um erro percentual bem menor. Esse erro percentual chega a ser 6 vezes menor do que no método anterior, que foi de 0,30%. Entretanto, a tolerância aqui é 3 vezes maior que lá no outro caso, no outro método, ele deu apenas 0,3 centímetros por segundo quadrado e agora apresenta 0,9. Observemos que os dois métodos têm resultados, portanto, excelentes com relação ao desvio padrão. O segundo método, apesar de ter nos dado um desvio padrão menor que no primeiro, apresentou uma margem de erro 3 vezes maior. E, portanto, trata-se de um método um pouco menos preciso. Vamos fazer agora a abordagem da etapa dinâmica do MHS no que diz respeito à análise da energia mecânica do sistema. Considerando a partícula de massa M, um sistema oscilatório com uma força restauradora do tipo
m ômega 2x, onde ômega 2x representa a aceleração, e o ômega é uma constante, e portanto o ômega quadrado também é. Mais uma vez, recorrendo à segunda lei de Newton, fazemos o desenvolvimento da expressão e chegamos de novo a uma equação básica do MHS. Essa equação básica vai ser utilizada para que nós possamos estender a sua aplicação, né, dentro da abordagem dinâmica do sistema do MHS para a análise da energia mecânica. Essas manipulações que serão feitas com essa equação básica nos permitirão desenvolver o que temos como objetivo nesse momento, que é fazer a análise da energia mecânica. Portanto, utilizando a regra da cadeia como ponto de partida para a aceleração, nós podemos obter, a partir daí, que V dv dx mais ômega 2x quadrado igual a zero. Integrando a expressão, nós vamos obter 1 meio de V quadrado menos 1 meio de VI quadrado, mais 1 meio de ômega 2x quadrado, menos 1 meio de ômega 2xi quadrado. Bom, obviamente, como essa equação diferencial é sempre igual a zero, nós estendemos isso no momento em que aplicamos a integração a partir de uma posição xi até uma posição x. E, consequentemente, ao reorganizar a equação, usamos um artifício de multiplicar todos os termos, né, da equação por m, e assim nós obtemos 1 meio de mv quadrado mais 1 meio de m ômega 2x quadrado igual a 1 meio de mvi quadrado mais 1 meio de ômega 2xi quadrado. Dessa equação, reconhecemos, portanto, a energia cinética K como 1 meio de mv quadrado, seria a energia cinética do ponto móvel, seria a energia cinética da partícula. 1 meio de m ômega 2x2 seria a energia potencial do sistema, no caso, correspondente à energia potencial da partícula. Como a energia mecânica é a somatória da parcela cinética e da parcela potencial, e sabendo que no sistema conservativo essa soma é sempre constante, a soma dessas parcelas será chamada de energia mecânica total do sistema. Assim, devido a termos a conservação da energia no sistema oscilatório, é possível dizer que a força restauradora resultante que atua no sistema é conservativa. Relembrando as equações gerais, né, da posição x, da velocidade v no MHS, e mais uma vez, por um artifício matemático, elevando isso ao quadrado, e fazendo as devidas substituições na expressão da energia cinética, na expressão da energia potencial e no somatório das energias, ao desenvolvermos essa expressão, podemos colocar em evidência a parte da função seno e da função cosseno, e ao fazer isso, nós observamos mais uma vez que aquela identidade trigonométrica de seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1, e com isso obtemos a energia mecânica total do sistema, em função da amplitude de oscilação. Dos gráficos das energias mecânica total, cinética e potencial para um determinado período t, podemos observar o comportamento das energias cinética e potencial e vice-versa, uma em função da outra. Ou seja, com a energia cinética se transformando em potencial e a potencial se transformando em cinética. E mais importante do que isso é a verificação de que há a conservação da energia mecânica do sistema. Portanto, utilizando esse código de cores para as três energias, obtemos o gráfico que se destaca abaixo, e a animação nos mostra como é o comportamento
dessas energias. Fica evidente, através do gráfico, que o MHS é um sistema, ele mantém uma troca permanente das energias cinético potencial, né? De tal maneira que o valor da energia mecânica total é constatado que ele realmente permanece constante. Em um período vindo de 0 a t, nós podemos observar que a energia cinética e a energia potencial, elas compartilham da mesma média temporal. E essa média é exatamente o valor de 1/4 de mx² ômega quadrado. Que o tratamento dado ao conceito de energia foi genérico a um sistema em MHS. Também podemos aplicar e até devemos aplicar a qualquer sistema que tenha essa característica. Porém, é preciso condicionar isso que nós tenhamos um valor de ômega fixo, um valor de ômega constante. Portanto, entre os exemplos que nós podemos fazer essas aplicações, nós temos o pêndulo simples, onde o ômega é definido como raiz de G sobre L. Substituindo esse valor de ômega na expressão da energia mecânica total, nós vamos obter a expressão mg θ² sobre 2L. E o gráfico nos traz esse comportamento do valor máximo, o valor mínimo e o valor médio, dentro, obviamente, de uma observação de um período inteiro do movimento. No caso do sistema massa-mola horizontal ou vertical, o valor de ômega, como foi visto, né, bem no início da nossa abordagem, ela vale raiz de K sobre M. Fazendo essa substituição na expressão da energia mecânica total, nós obtemos um meio de Kx0 ao quadrado. E assim, tanto o sistema massa-mola vertical como o sistema massa-mola horizontal passaria apenas por uma pequena adaptação. No sistema horizontal, nós chamaríamos a amplitude de x0 e na vertical, a amplitude de y0. E assim, nós temos a conclusão dessa primeira parte da aula, onde nós procuramos abordar os principais sistemas de osciladores mecânicos. Um abraço.